Quando você compra um sistema, quando você compra um produto, é muito importante que você saiba como utilizar, como fazer a implantação desse material, desse sistema na sua empresa. A RioSoft, ela tem vários métodos, várias metodologias e até mesmo uma universidade para ajudar você a fazer essa instalação dentro da sua empresa de uma maneira remota, de uma maneira eficiente e falando com pessoas quando você precisar e tiver alguma dúvida. A responsável sobre toda esta implantação é a Daniela Galassi, que está aqui com a gente hoje para bater um papo sobre esse assunto. Dani, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo, Obrigada. ótimo. Dani, qual é a sua função aqui na RioSoft? Eu atuo como gerente de projetos aqui na RioSoft, faço o acompanhamento da implantação do produto que o cliente comprar aqui conosco, o Alvo ERP, que é o nosso sistema, né, de gestão, e acompanho desde da assinatura do contrato, vem para a minha área, que é a área de escritório de projetos, tem uma equipe, né, no escritório de projetos, e nós acompanhamos o projeto desde o início até o final, até a entrega para o cliente utilizando esse sistema no ambiente dele em produção. Ótimo. Então você dá todo o suporte para que ele saiba exatamente como utilizar e potencialize esse tempo da compra e uso. Sim, nós fazemos o acompanhamento, né, a principal função da gerência de projetos dentro da implantação é acompanhar desde o início, explicando para o cliente todas as etapas, como que é a metodologia utilizada na implantação dos sistemas na RioSoft, e faz o acompanhamento tanto com a equipe interna, com a nossa equipe técnica, os nossos consultores especialistas, e com o cliente, sempre dando esse apoio para o cliente e apoiando, né, o tempo todo durante a implantação. Daniela, você trabalha com a RioSoft há quanto tempo? Eu estou há mais de 10 anos na RioSoft, estou há quase 12 anos aqui. Já atuei na implantação, hoje atuo já há alguns anos na área de gerência de projetos. No mercado de trabalho, eu estou há mais de 20 anos na área de tecnologia. Tá? Comecei desde a época da faculdade como estagiária na área de tecnologia. Já trabalhei como analista de sistemas, desenvolvi um pouquinho também no início da minha carreira. E depois trabalhei na implantação de ERP e hoje como gerente de projetos. A implantação e a estruturação para o alvo, ela é diferente, ela é mais rápida do que acontecia com outro produto, o Apollo. Tá? Isso. Quais os benefícios hoje ou as facilidades que o cliente, o usuário tem com o alvo que com o Apollo ele não tinha? O alvo, a diferença, né, a grande diferença do Apollo para o alvo, o Apollo é um sistema desktop, então ele é instalado na máquina dos clientes. Então ele está instalado naquela máquina, né? O alvo, ele é um sistema web, então o acesso é muito mais fácil, ele não precisa ter nada instalado na máquina do usuário. Então ele pode acessar o alvo de qualquer máquina. Ele pode disponibilizar isso na internet e acessar isso da casa dele, trabalhar em home office de uma maneira mais fácil. É claro que com toda a segurança, porque quando você prepara o servidor onde está esse sistema, tem toda a parte de segurança que permite tudo isso, né? De uma forma segura. O alvo, por ele ser um sistema web, ele está numa tecnologia, né, mais atualizada, então ele permite que tenha funcionalidades melhores do que o Apollo por estar numa tecnologia mais atual. Tá? Ele teve um ganho de performance pela tecnologia também estar mais atualizada, então tem muitas vantagens de estar no alvo. Os clientes que já utilizam o Apollo, e eles têm a possibilidade de migrar para o alvo, para o sistema alvo. Né? Então, é o mesmo banco de dados, não é uma implantação do zero. É o mesmo banco de dados, então por isso que a gente chama que a gente fala que é um projeto de migração de sistema, tá? Não é uma implantação do início, né? Com todo aquele levantamento e treinamentos. O que nós fazemos? Nós fazemos o treinamento, porque apesar de ser a mesma base de dados,
é um novo sistema, tem um layout diferente. Então, nós fazemos os treinamentos dos usuários nessa nova ferramenta e de uma forma muito mais rápida, porque o cliente já utiliza o sistema, então ele já tem um conhecimento das rotinas. Nós temos várias rotinas que foram melhoradas, que estão de uma forma mais fácil, mais usual, né? A navegabilidade do alvo ficou muito boa, por ser um sistema web, né, com a nova tecnologia, a navegabilidade é mais fácil, a parte de filtros do sistema, ela ficou muito boa, ajuda muito o usuário no dia a dia, porque dentro de um sistema ERP, não adianta você só ter os dados, você imputar os dados no sistema. Você tem que ter facilidades para extrair esses dados, né? Essa é uma das principais ferramentas. Você tem que extrair isso para a parte gerencial. Dani, me parece que toda essa modernidade, tudo isso que vocês estão trazendo, eles também estão estão ligados a uma questão legal. Existem novos parâmetros da lei para a expedição de notas até mesmo, que as funcionalidades do ERP, através do alvo, ela consegue atender. Sim, consegue atender, atende toda a parte fiscal, né, legal. Isso é a parte fiscal. Isso, as novas legislações que tem, né, esse ano tem uma mudança na REINF, para o ano que vem tem uma mudança do ICMS, né, da parte tributária, e o alvo está preparado, está se preparando. Por que eu falo se preparando também? Porque a legislação, ela muda, né? Isso é muito dinâmico. Então, de acordo com o que vai saindo essas novas legislações, essas novas regras, nós já vamos implementando e o nosso sistema está sempre atendendo toda a legislação que sai. Dani, e uma coisa muito bacana que a RioSoft faz é falar um pouco mais. Você já falou, mas fala um pouco mais. O treinamento, a capacitação das equipes. A RioSoft ela está aqui em Rio Preto, mas trabalhamos com internet, mundo. Qual é a facilidade de alguém que esteja, por exemplo, em Manaus, vai ter em contratar um ERP, o alvo, aqui na RioSoft, e ter essa instalação ali, sem ter que deslocar equipe para treinamento, ter esse suporte todo? Sim. Hoje, após a pandemia, o home office, né, isso tá, assim, é muito tranquilo para a gente fazer uma implantação fora de Rio Preto, em qualquer local, e fazer e caminhar com todas as etapas remoto, tá? Como que a gente faz isso? Tanto desde o início, quando tem a venda de a contratação de um novo cliente, nós fazemos tanto a reunião de abertura, que é a reunião inicial do projeto, de forma remoto, através das ferramentas que nós temos, tá? Google Meet, Teams, né? Qualquer uma dessas ferramentas para fazer a reunião online. Nós temos a possibilidade de gravar essas reuniões, porque às vezes o cliente ele quer a gravação até para depois ele utilizar isso. Fazemos os treinamentos de forma remoto, os nossos consultores especialistas já estão acostumados com isso, nós já estamos aí nos últimos anos trabalhando bastante dessa forma. Então, todo o treinamento para o usuário é remoto. Tecnologia, né? Nós compartilhamos a tela, apresenta, faz o treinamento, o usuário compartilha a tela dele, faz o exercício. Então, assim, isso ficou de uma forma muito fácil, né, para a gente. E os clientes também, assim, a gente sente que as empresas também já estão bastante acostumadas com isso. E isso ficou, assim, tá tranquilo hoje, né? Que tinha uma resistência anteriormente, né? A resistência era maior por não estar presencial. Hoje não sentimos mais isso. As nossas últimas implantações, posso te dizer que acho que 90% ou mais foram todos de forma remota, tá? E se esse nosso mesmo cliente lá de Manaus tiver algum problema específico e precisar falar com uma pessoa, ele vai ter um suporte aqui, ele vai ter uma pessoa para falar com ele? Sim, ele vai ter. Durante a fase que a gente chama, durante o projeto, ele fala com a área de projetos, comigo e com as pessoas que estão na equipe de projeto, tá?
Então, São quantas pessoas ao todo? São 3 pessoas na equipe no escritório de projetos hoje. Então, ele fala conosco durante essa fase de projetos. Terminou o projeto, ele já está com o sistema em produção e estabilizado, com o sistema estabilizado, ele passa a ser atendido pela área de atendimentos, a nossa equipe de operação, e eles fazem o atendimento para eles. Para isso, ele abre um ticket para essa equipe, nós temos um sistema que faz todo esse gerenciamento, tem SLA, tem tempo para atendimento. E é claro que ele sempre tem o contato com a equipe de projetos, com a equipe comercial, que foi quem atendeu também ele no início. Então, ele tem o contato internamente, tem a responsável pelo atendimento, que ele é apresentado a essa pessoa antes de passar para essa equipe. Então, ele sempre tem o apoio das equipes que vão caminhando com ele aqui dentro. É uma característica da RioSoft isso. Sim. Vocês trabalham com tecnologia, mas colocando o tempo todo à frente o fator humano para atender o cliente. Sempre o fator humano e sempre bem próximo ao cliente, né? Isso a gente vê isso como muito importante e é um relacionamento, né, bom, que fica saudável, né, durante uma implantação. Então a gente sempre tem essa proximidade com o cliente. Dani, já caminhando para o nosso final, existem empresas que ainda não trabalham com o RP ou não se atualizaram com os sistemas de RP? Qual o risco que essas empresas correm? Sim, e tem bastante. É mesmo? Muito. Muitas empresas ainda trabalham no Excel, né? Trabalham e fazem a gestão da empresa no Excel. Eu não sei mexer no Excel. Então, assim, a pessoa tem tudo ali dentro de um arquivo, né, que é um Excel, e tem toda a gestão da empresa ali dentro. Qual que é o risco? Aquilo não está integrado, então ela tem uma planilha com dados financeiros, uma planilha com dados de produção, por exemplo, estoque, compras, mas aquilo está solto, não está relacionado, né? As áreas não estão integradas, a informação das áreas não estão integradas. Essa é a grande diferença de um sistema ERP. O sistema é modular, ele tem módulos e todos os módulos são integrados. Então, assim, você precisa de uma informação gerencial, né? A gestão da empresa tem toda a informação em um lugar só, às vezes num único relatório, numa única tela, tem informação do que foi comprado, do que foi vendido, qual foi o custo, qual foi o lucro, né? Então, assim, tem toda a informação no mesmo lugar e elas estão integradas. Essa é a parte mais importante e é o grande diferencial de um sistema ERP. Você falou da implantação modular, até porque a empresa ela não precisa adquirir Não. Ela pode adquirir módulos. Exatamente. RH, financeiro. Exatamente. O sistema, ele é modular, né? Então, o cliente pode adquirir os módulos que ele precisa. Também ele pode iniciar com alguns módulos, por exemplo, módulos administrativos, tá? Vou dar um exemplo, financeiro, compras, estoque, vendas. Eu vou iniciar implantando esses módulos e posteriormente eu vou implantar produção, por exemplo, outros módulos, custo, contabilidade, fiscal. Então, ele tem essa flexibilidade de adquirir alguns módulos e não precisa adquirir todos os módulos. A parte de RH também, folha, ponto, e a parte de recursos humanos, treinamento. Atualização, tecnologia, funcionalidade, ganho de tempo para a empresa. Ganho de tempo, principal, performance. Performance da empresa, com uma tecnologia ímpar, Sim. Produzida pela RioSoft, e o fator humano que vocês sempre vão estar aqui. Essa então foi a Daniela Galassi, aqui da RioSoft, falando um pouco sobre a implantação de sistemas para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, fiquem ligados, tem muito mais conteúdo, muito mais informação para vocês.